Juliana Meda, a arquiteta que preparou o Maison Heritage, recorde absoluto de vendas da construtora Yoshi, esbanja sabedoria. Nascida em cidade pequena, a arquiteta tem uma relação de leveza com a vida que transpõe em seus projetos. Casa leve, ambiente profissional leve, vida leve. O gosto genuíno pela harmonia e o bom gosto fazem de suas obras alimento para a alma. A convite da Bom Tempo, curta conosco Juliana Meda, mais livre que nunca. Especial Juliana Meda. Bom, finalmente, né, Juliana? Finalmente consigo ter você aqui no Arquitetando, aí contando um pouco dos teus méritos, das tuas conquistas. Bom, a Juliana, para quem é aqui de Maringá, da região, ela é responsável por toda a parte de interiores do Maison Heritage, que foi sucesso absoluto de vendas. Inclusive, é uma coisa assim incrível o que aconteceu aqui, né? Porque vender tão rápido, né? Em praticamente 10 horas da abertura das vendas foi vendido tudo. São quase 30 andares, uma coisa assim. São quase 60 apartamentos. Quase 60 apartamentos. Bom, mas antes da gente falar do Heritage, eu quero que você conte um pouquinho sobre você, vida, carreira, família, arquitetura. Vamos lá. É difícil, né? Mas a arquitetura acho que é uma paixão que eu tenho desde faz muitos anos que eu me conheço, eu gosto, né, de mexer com isso. E mesmo sem saber que eu queria ser arquiteta, porque quando a gente termina terceirão, né, a gente vai para cada meio, cada lugar, a gente não sabe muito bem o que quer fazer. Então no início eu buscava ser médica, nada a ver comigo, né? Mas tentei 2 anos ainda medicina e depois de repente veio essa ideia de fazer arquitetura e eu fui perceber na vida que sempre eu tive ligado com a arquitetura. Então desde criança minha mãe sempre foi dona de loja, teve decoração numa parte da loja dela e eu que cuidava, fazia vitrine, era tudo que eu gostava, mudava o quarto toda semana de lugar. E depois eu fui ver que lá na essência realmente eu gostava demais e foi uma paixão que foi crescendo também ao longo dos anos. Faz muito tempo que eu comecei a trabalhar, Muito tempo, não tanto assim. Não tanto assim. Não tanto assim, né? Mas... Senão eu fico parecendo velha aqui. Mas eu comecei na faculdade já, eu estava no 3º ano de faculdade, montei o escritório, 3º para o 4º, surgiu uma oportunidade e montei um escritório com uma amiga. E foi assim que a gente iniciou, né, a carreira. Depois de alguns anos eu tive 2 bebês e nessa fase dos bebês era difícil, o escritório era muito longe, aí eu transformei meu escritório na minha casa, que foi um período muito gostoso, porque é diferente atender em casa, é diferente receber em casa, era uma coisa que eu gostava muito, então eu recebia mesmo meus clientes. E depois foi crescendo e tive que sair de casa, até pelo movimento das pessoas, né, quantidade de gente que entrava e saía todos os dias, aí eu montei um escritório novo. E aí foi daí que surgiu a Yoshi também, que foi nesse momento dessa mudança que eu comecei a trabalhar para eles. E aí comecei com essa história de decorado, que é muito bacana, né? É uma paixão fazer, porque é onde a gente consegue botar muita criatividade, fazer coisas incríveis e cada mês tem um decorado novo, então também a gente tem cria um movimento muito. Grande. Um movimento muito rápido, né? Eu viajo bastante, busco muitas inspirações fora e aí que começou toda essa ideia que o pessoal começou a ver mais o meu trabalho, porque daí fica mais exposto, né, Ângela? Mas você se vê mais na parte de arquitetura de interiores ou não? Porque tem projetos teus que são assim alucinantes, né? Projetos arquitetônicos mesmo, onde você trabalha toda essa parte da volumetria, toda a parte da criação, né, de fora para dentro e depois toda a parte de interiores. Então, quando a gente fala de Yoshi, quando a gente fala de apartamentos, né, decorados, a forma já está dada. Sim, difícil isso também, difícil, muito difícil. Difícil, um pouco limitado, porque você tem que seguir as regras, né? Existem as paredes que a gente tem que manter o projeto original, é um pouco complexo. Mas você faz coisas assim de projetos integrados incríveis, então conta um pouquinho.
a minha Quando paixão. você descobriu... Essa coisa da casa é minha paixão. Eu amo fazer casa. Começou muito... Eu fiz a minha casa, foi uma das primeiras casas, primeiros projetos que eu fiz de casa e curti muito. E aprendi muito também. Aprendi também a ser um pouco cliente. Então, isso acho que foi uma coisa que me facilitou muito a desenvolver os outros projetos depois. Porque uma coisa é você ser o arquiteto e ter a visão do arquiteto, uma coisa é você sentir isso na pele e ver realmente a necessidade, né, do produto, de morar, de estar lá, o que custa, né, os problemas da obra, tudo isso aconteceu comigo, num momento que foi muito importante para a minha carreira e para mim. Então, quando eu terminei minha casa, para mim foi muito bacana, foi um momento de grande realização. E as casas que eu faço, essa criação do zero é realmente uma idealização fantástica. É muito gostoso você chegar no terreno e de repente um dia aquele terreno, né, já está pronto, tem um movimento, tem uma casa pronta. Então eu acho que isso realmente é a minha paixão, é fazer do zero, né, começar inteira e até terminar. Agora o interiores é uma coisa que eu curto decoração, curto fazer, curto colocar as peças no lugar. Eu adoro pôr a mão na massa. Então é uma coisa que veio porque eu gosto de decorar também. E é difícil até escolher. Eu acho que na profissão é difícil escolher qual área que eu gosto mais, mas eu acho que essa área residencial, tanto casa quanto apartamento, é uma coisa que me chama muita atenção. Na parte de volumetria mesmo, aí, de projeto, existe uma marca, Juliana Meda? Você acha que hoje, já com alguns anos de carreira e muitos projetos executados, já existe uma linguagem que é sua? Já, existe uma linha, a gente acaba seguindo, né? E acho que os clientes vão buscar aquilo que já viu também. Então, é uma tendência mesmo as pessoas chegarem e ver o que você faz e querer aquilo de uma forma diferente, mas mais ou menos com aquela ideia, né? Então, tem uma marca mais retilínea. Eu não gosto de parede curva, tenho muita dificuldade com ângulos. Eu gosto do alinhado, reto, eu gosto da simetria. Eu gosto da casa muito transparente, verde, totalmente integrado com isso. Eu acho que eu aprendi a viver no jardim, então eu queria que o jardim estivesse dentro de casa. E para ter o jardim dentro de casa, eu acho que tem que usar o vidro, não tem como você fugir. Então as minhas casas são muito integradas com o jardim, por isso. Então, acho que é isso, é esse movimento todo. E dentro dessa coisa toda, você tem um projeto até onde tem água perto da casa, onde tem... Tenho, eu busco muito. Conta água, pra cachoeira, tem muitas opções, assim, adoro fazer projeto em praia, curto muito, teve um cliente que ele tem uma cascata fantástica, né, e eu amei fazer, porque é só o barulho de estar lá decorando e ouvir aquela cascata foi demais. Engraçado, a sensação da gente estar lá trabalhando foi uma sensação fantástica. Imagino ele que curte isso toda semana, né? Mas a casa de lazer, então casa de lazer, adoro. Casa de represa, tem uma linha muito, que eu falo assim, muito minha, que eu adoro, que é a casa metálica, que eu comecei a fazer. A casa metálica surgiu há 2 anos atrás. Eu fiz uma reforma do meu escritório, uma ampliação, precisava ser uma coisa rápida, econômica. E nisso a gente conseguiu fazer em 15 dias alguns ambientes, que foi muito, me deixou assim extremamente impressionada com o preço e agilidade, o custo, que foi muito econômico realmente lá na época. Mas é ligado com steel frame? Não, é outra Tem alguns coisa. acabamentos de steel frame, mas não é o steel frame. E é uma casa realmente de ferro, né, concebida em ferro e depois revestida com alguns acabamentos próximos ao steel frame, mas não é steel frame. E isso começou essa ideia de fazer uma casa assim. E foi uma realização muito grande para mim, porque eu sempre quis tirar a angústia do cliente. Eu acho que o maior objetivo era assim, conseguir fazer uma casa que fosse rápida, que fosse econômica e que conseguisse tirar aquela angústia de 1 ano e meio, né, da obra, porque isso gera estresse. O cliente acaba se estressando com a obra, com a gente, é muito tempo. Por que gera tanto estresse esse negócio de obra? É muita emoção, é muito tempo, são pessoas que estão trabalhando, então trabalhar com gente, a gente tem que saber que vai ter erros, que cada um entende de uma forma, então tudo isso é difícil contornar, né? E é custo, é caro, então você está investindo, chegar lá ter alguma coisa errada, isso estressa. Então eu estressei na minha, não tem
como, é a mesma situação, né? Tanto para eles quanto para mim. Então, para tirar isso, eu falei assim, será que a gente conseguisse construir uma coisa mais terceirizada, com rapidez, a gente resolveria? E resolveu. Então, a gente conseguiu construir uma casa em 5 meses. Mas chegaram a desenvolver um sistema construtivo? Um sistema construtivo. Aí eu contratei um engenheiro, amigo meu, que mexia com projeto metálico, e nós desenvolvemos a estrutura, como que ia desenvolver a casa, os acabamentos. E Quase daí, uma MacGyver. E daí saiu a ideia. E daí saiu essa ideia. E foi muito legal, porque foi uma concepção nova. Eu filmei toda a casa, tem todos a construção inteira, todas as fotos. Ágil. Muito legal. E tirou totalmente aquilo que era a ansiedade, né, que o cliente teria, e o estresse de obra, que é uma obra super rápida, super organizada, e o custo está ali, a gente orçou, é aquilo que deu, pronto. Então foi muito legal. Então isso acho que foi um dos projetos assim mais fantásticos que eu consegui passar, né? E mais uma sensação tão boa que eu fui aprendendo nos últimos anos. Bom, é sempre difícil escolher um projeto, né, entre todos aqueles que você já fez, já executou, mas eu queria que você tentasse escolher um para a gente falar um pouquinho dele. E às vezes o pessoal fala, o melhor projeto é o corrente, né? Aquele que a gente está fazendo no momento. É sempre o último. Nunca tem o melhor projeto. Eu acho que é sempre o último. Parece que cada vez que eu vou para a prancheta, o projeto é melhor. É interessante isso. A gente não consegue, né, falar assim, teve um melhor projeto. Teve experiências diferentes, né? Vamos tentar escolher um para a gente mostrar, para a gente falar. Pode ser 2, pode ser 3. 4, 5. 4, sim. Então, eu acho que assim, tem vários projetos que eu acho que são marcantes na minha vida. Minha casa, eu acho que é um projeto que marcou muito para mim. Eu fiz pontapé inicial. Acho que foi o pontapé inicial. Fiz há muito tempo, um projeto há 15 anos atrás que eu desenvolvi. E continua atual. Continua atual. Executei há 12 e fui muito feliz. Não mudaria nada. Até hoje, interessante isso, né? Não mudei nada até hoje na casa. Então, isso é muito gostoso para mim, poder fazer isso e mostrar isso. Então, eu acho que o primeiro projeto a gente deveria falar disso. É uma casa bem integrada, bem contemporânea. Naquela época, quando eu construí há 12 anos atrás, foi uma inovação fazer uma churrasqueira dentro de casa. Eu lembro que muita gente criticou, falou, como assim, sua churrasqueira dentro de casa? Porque naquela época era tudo separado, né? Edícula, tudo fora. Então foi uma inovação na época de ter essa integração total, que é o que a gente busca nos apartamentos hoje. E essa ligação mesmo, de estar usando todos os ambientes, uma casa para festa, então uma casa que tem uma gourmet grande, que recebe. Eu acho que essa ligação é muito gostosa. Muito gostoso. Bom, ok. Aguenta um pouquinho aí, tem um monte de coisa para falar contigo, mas, bom, a gente já volta. Não saia daí, o Arquitetando volta já.